Aleluia. Bom, nós estamos falando sobre 21 dias de restituição financeira. E o primeiro capítulo, nós vamos usar o texto base de Lucas capítulo 16. Lucas 16, verso 13. Lucas 16, 13. Lucas 16, 13, diz assim, ó: ninguém pode servir o que, irmãos? A dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, falar sobre dinheiro é algo muito sério. E nós queremos hoje compartilhar com vocês. E a minha oração hoje é que os nossos olhos se abram para as verdades bíblicas. Então, abra os seus olhos espirituais para que você possa receber do Senhor, amém? O autor do livro de Lucas, capítulo 16, verso 13, diz que nós não podemos servir a dois senhores. Aqui ele deixa muito claro que existe dois senhores. Quando nós queremos nos aprofundar um pouco mais, você vai perceber que esse nome Senhor, no original, ou talvez riqueza, não poder servir ao Senhor e às riquezas, no original, esse nome riqueza significa mamon. E no primeiro capítulo você percebe, quem leu, você vai concordar comigo, que ele conta uma história, eu achei bem interessante. Diz que o cara chega em um bar, e aí de repente ele senta numa cadeira, e alguém diz para ele: olha, sai dessa cadeira, porque essa cadeira é do cara rasgada, é isso? Cortada, é do cara cortada. E aí ele fala: poxa, mas quem que é esse cara cortado? Esse cara cortado é um cara muito perigoso, ele gosta muito de confusão, então sai da cadeira dele, porque é certo que ele vai se rebelar contra você, ele vai te agredir. E aquele cara então continuou sentado na cadeira, sem querer sair da cadeira. E o rapaz que tinha feito a advertência continua dizendo: olha, ele já deve estar vindo, o cara cortada. Então, por favor, sai dessa cadeira. Se você tem amor à sua vida, por favor, sai dessa cadeira. E ele disse: olha, eu não tenho medo do cara cortado. Na verdade, o perigoso é o cara que cortou a cara do cara cortada. Ou seja, nesse texto, nos parece que Mamon, ele é mais poderoso do que o diabo. Os estudiosos acreditam que o livro de Ezequiel e também de Isaías, Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, descreve a queda de Satanás. E quando você lê o texto, ali é um anjo, Lúcifer, que caiu. E eles acreditam que ali realmente, eles concordam, todos os estudiosos concordam que ali era Lúcifer. E por que Lúcifer caiu? Você vai perceber que ele foi encantado pelo comércio, pelo recurso que ele estava conquistando. E você então percebe que Mamon, não se sabe se é uma pessoa, mas aqui é a riqueza personificada. E Mamon tem um objetivo de seduzir o coração dos homens para que os homens não adorem a Deus. E a tática do diabo não muda. Você pode olhar em toda a Bíblia que existe uma riqueza, que é a riqueza que vem de Deus, mas existe uma riqueza que é uma riqueza que não vem de Deus. Nós temos aprendido nesses dias que existe uma grande diferença entre riqueza, prosperidade e milagre financeiro. São coisas diferentes. E aqui nós percebemos então que o diabo ele tem como liberar para os homens uma riqueza, mas essa riqueza sempre vai te afastar de Deus. E o exemplo que é aplicado nesse livro é sobre um combustível adulterado.
Eu lembro que há dias atrás, eu fui no posto de gasolina, um posto conhecido na cidade, e eu pedi para colocar R$ 100 de gasolina. E aí eu saí do posto de gasolina, meu carro começou a falhar, e eu tentava acelerar pensando que era alguma coisa, e aí, enfim, cheguei na minha casa e o carro parou. Eu tive que chamar um mecânico, e o mecânico tentou usou a sua experiência para ver se era alguma peça do carro que estava estragada. E aí depois nós descobrimos que o problema era a gasolina adulterada. Sabe, a riqueza que o diabo proporciona ou propõe para os filhos de Deus é uma riqueza adulterada. É uma riqueza que vai te tirar do propósito de Deus. É uma riqueza que vai gerar em você alguns sentimentos que são contra Deus. E como que nós podemos então identificar se o que nós temos recebido tem sido uma riqueza que é proveniente de Deus ou se é uma riqueza que veio do diabo? E sabe, ao falar sobre esse assunto, eu não quero de forma alguma te assustar. De forma alguma eu quero dizer para você que dinheiro é mal, porque dinheiro em si não tem poder nenhum. Mas ele pode se tornar um Deus quando nós tratamos o recurso financeiro de maneira errada, de uma maneira equivocada. Eu creio que a miséria não é de Deus. Eu creio que a abundância é de Deus. Eu creio que a vida poderosa e abundante é do Senhor. Deus tem promessas para os seus filhos. Mas veja, a riqueza que vem de Mamon, ela vai gerar em nós alguns sentimentos. Sentimento número 1. Toda riqueza que vem de Mamon vai gerar em nós um sentimento de posse. Isso é meu. Então, quando você recebe algum recurso financeiro e você então tem esse sentimento de que o recurso é seu, esse recurso, na verdade, esse sentimento, quem gera em você é Mamon. É Mamon quem gera. Um outro sentimento que nós podemos sentir se o recurso é de Mamon é sentir um domínio, sentir melhor do que os outros. Então, o recurso que Mamon te dá, você se ensoberbece, você se sente superior a outras pessoas. Ele gera esse sentimento. Ele não vai gerar de forma alguma humildade, ele gera um espírito de orgulho. Ele gera em nós um controle disfarçado de prudência. Tipo, olha, eu não posso contribuir na obra de Deus, eu não posso ser generoso, porque isso vai me faltar. O recurso também que vem de Mamon, ele gera um sentimento do aqui e do agora. Você usa o seu sentimento, o seu recurso financeiro, nunca pensando na eternidade. Você usa o seu recurso sempre pensando no aqui e no agora. O seu recurso não toca na obra do Senhor. E o que eu achei bem interessante, no que o pastor Wilson ele ensina, é que quando o recurso vem de Mamon nas nossas vidas, o reino de Deus não é beneficiado. E se vem algum recurso no reino de Deus, é as migalhas, é o resto. Agora, a riqueza que vem de Deus, a riqueza que procede do Senhor, é uma riqueza que sempre vai gerar uma bênção coletiva. O coletivo vai se beneficiar. A bênção, a riqueza que vem de Deus, ou talvez a prosperidade que vem do Senhor, ela virá para servir as pessoas. Ela será um servo e não um senhor na sua vida e na minha vida. A riqueza que vem do Senhor, ela precisa ser dirigida pela pessoa do Espírito Santo. A riqueza que vem do Senhor é uma riqueza que é liberada para cumprir o propósito de Deus. E sabe uma oração que precisa ser legítima? É aquela oração: Senhor,
Eu quero a quantidade suficiente para cumprir o teu propósito. Então, a verdadeira prosperidade, segundo Deus, é uma prosperidade que é liberada para cumprirmos o projeto de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Então, assim, o recurso que é de Deus está à disposição do reino de Deus. Então, se você é alguém que ainda não tinha esse discernimento, entenda que a sutileza de Mamon é uma sutileza que vai te conduzir a um caminho de perdição. Eu achei bem interessante que Mamon, ele pode controlar as nossas vidas de uma maneira sutil. E talvez você pode falar assim, pastor, Mamon não governa a minha vida. E é claro que quando nós falamos sobre esse domínio, sobre esse governo, é de uma maneira sutil, irmãos. Vamos fazer um teste, ver se Mamon, ele reina na sua vida ou na minha vida. Número 1, quantos filhos que você vai ter? Se o dinheiro determina a quantidade de filhos que você vai ter, Mamon está reinando. Porque a vontade de Deus é que você tenha muitos filhos. Algumas pessoas vão usar a prudência, e dizer, não, mas os dias estão muito difíceis, eu preciso ter condições melhores. Outro teste, quando você procura uma profissão, qual que é a profissão que você vai procurar? A que mais está pagando bem, ou aquela que tem a ver com o seu propósito? Aquela que tem a ver com o seu chamado? Porque se a sua prioridade é apenas o retorno financeiro e não o projeto de Deus, então isso quer dizer que Mamon ainda tem reinado na sua vida. Então toda a riqueza de Mamon, todo o recurso que vem de Mamon, vai te afastar do projeto de Deus. No casamento, o casamento, ele vai ser adiado ou você vai determinar o casamento quando você encontra a pessoa? Então entenda que Mamon não pode controlar a sua vida. As nossas tomadas de decisões precisam ser fundamentadas em fé e na confiança da promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Dinheiro é algo muito sério. E se nós não aprendermos essa lição, se nós não tivermos revelação sobre o recurso financeiro, nós não estaremos preparados para a abundância que Deus tem para os seus filhos. Diga assim comigo, dinheiro é coisa séria. Mais uma vez. E aí, irmãos, a verdadeira origem do mal e a queda de Satanás. Então, Isaías, na verdade, Ezequiel capítulo 28 e o livro de Isaías capítulo 14, são duas referências que depois você pode anotar e pode ler na sua casa, que descreve a queda de Satanás, do anjo Lúcifer. O anjo caiu. E por que ele caiu? Porque ele foi seduzido. E a tática de Mamon continua sendo a mesma. Normalmente, Mamon tenta seduzir o nosso coração para que você não sirva ao Senhor. O nosso coração sempre estará sendo testado diante de Mamon e precisamos ser aprovados. A prosperidade é de Deus, a abundância é de Deus, mas você vai ver aqui no decorrer dessas ministrações que tem homens de Deus que foram aprovados e tem homens de Deus que pararam aquilo que Deus tinha para a vida deles porque foram seduzidos por Mamon e não conseguiram cumprir o chamado de Deus. O que vai definir se você vai responder o chamado e o propósito de Deus plenamente vai ser o desafio que você vai ter de enfrentar Mamon. Todos os homens de Deus que cumpriram o propósito do Senhor tiveram que dar uma resposta certa diante de Mamon. O nosso coração precisa ser aprovado.
E talvez na sua caminhada com o Senhor até aqui, você não tem dado a resposta certa ao Senhor, mas que hoje Deus possa abrir o seu coração e que você possa converter o seu coração ao propósito de Deus, ao chamado de Deus. Irmãos, a nossa vida, depois que nós nos convertemos, não é mais uma vida comum, não é mais uma vida normal. Nós não frequentamos os cultos de domingo por causa de uma religião. Nós somos o povo do céu que está manifestando o reino aqui na terra. A nossa cultura é diferente da cultura do mundo. Nesses 21 dias, eu quero ouvir muitos testemunhos de milagres financeiros na sua vida, de portas se abrindo, de dívidas sendo pagas, de recurso financeiro, sabe, sobrando, não faltando. Pessoas abrindo o seu próprio negócio, você tendo condições de dar, de contribuir e não de pedir emprestado. Eu creio que o Senhor quer te prosperar, mas por favor, dê a resposta certa ao Senhor no tempo da sua oportunidade. Tudo deixa muito claro, depois que nós lemos os capítulos desse livro, que até Satanás foi iludido por Mamon. E sabe, a tática dele não muda, é sempre tentando roubar o nosso coração. Ele então não tinha e queria ter, mas nós percebemos que o Espírito de Cristo é diferente. A Bíblia diz que Cristo, Ele é Deus, Ele é rico em misericórdia, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele decidiu se fazer pobre para que nos abençoasse. O princípio de Deus em relação ao recurso financeiro é sempre financiar o projeto de Deus. Jesus foi aprovado e Ele é aquele que vai nos ensinar como sermos aprovados em relação ao propósito de Deus. Nunca faltou nada para o Senhor Jesus em relação àquilo que Ele tinha que fazer. No livro de Ageu, capítulo 2, verso 8, a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e o dono da prata, e nós somos os seus herdeiros. Deus não tem miséria para os seus filhos, Deus tem abundância para mim e para você, independente das suas origens, independente da sua família, independente de onde você nasceu, do seu contexto familiar, Deus tem promessas de abundância sobre a sua vida. Agora, por favor, não ande com gasolina adulterada, não sirva a Deus com um coração errado, que o seu coração seja um coração aprovado diante do Senhor. Eu quero então agora compartilhar com você alguns homens de Deus que foram reprovados pelo Senhor e homens que foram aprovados. O primeiro deles foi aquele que foi reprovado, Saul. A Bíblia diz que Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Mas como que aconteceu o chamado de Saul? A Bíblia diz, irmãos, que todos os reinos tinham um rei. Israel não tinha um rei. E na verdade tinha, mas o rei de Israel era o próprio Deus. Mas Israel olhou para os outros reinos e por causa do espírito da inveja, eles queriam também um representante humano. Eles foram iludidos por Mamon e pediram para o sacerdote um rei. O sacerdote então vai prestar contas com o Senhor e diz: olha, Senhor, o povo eles estão pedindo um rei para si. E aí o Senhor então diz para o sacerdote: olha, então você vai escolher um rei. E entenda
que eles não estão rejeitando a você, mas eles estão rejeitando a mim. E quem que eles escolhem? Eles escolhem o rei Saul. A Bíblia diz que Saul foi ungido, e quando a unção foi liberada sobre a vida de Saul, ele foi transformado em um novo homem, ou em um outro homem. Então fica muito claro que a unção do Espírito Santo tem o poder de nos transformar. Às vezes você fica, poxa vida, meu marido tem que ser transformado, a minha esposa precisa ser transformada, mas a unção do Espírito tem o poder de nos transformar. Então flua na unção do Espírito e seja transformado. A Bíblia diz então que Saul, ele recebeu a unção do Espírito, e quando ele recebeu a unção do Espírito, a Bíblia diz que Saul, ele se tornou um outro homem, e ele foi usado pelo Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Saul começou muito bem. Ele recebeu uma orientação do sacerdote, no livro de 1 Samuel, capítulo 8, verso 1, conta que o profeta dá uma orientação a Saul, e a orientação era simples, o comando era simples. Saul deveria guerrear e deveria matar todos. E a Bíblia diz que ele não obedeceu plenamente o Senhor. Por quê? Porque ele poupou algumas riquezas que não era para ele trazer. E o que aconteceu? Ele desobedeceu a Deus e trouxe aqueles despojos que Deus havia falado que não deveria trazer. O sacerdote vai confrontar Saul, e Saul ainda tenta se defender. E a Bíblia diz que depois desse episódio, Saul, ele rejeitou o Senhor, decidiu servir Mamon, pediu para si uma estátua, porque queria ser reconhecido diante de todos, porque é isso que Mamon faz. Mamon quer nos dar um sentimento de poder. É por isso que Jesus disse que no final da oração do Pai Nosso, nós deveríamos falar, porque teu é o poder, o reino e a glória. Porque Mamon quer gerar esse sentimento em nós, esse desejo de senhorio, de poder. Foi o que aconteceu com Saul. Ele foi reprovado pelo Senhor. Agora a Bíblia diz que Deus escolherá um outro, iria fazer toda a vontade do seu coração. Ele foi reprovado por quê? Porque diante de Mamon, ele deu uma resposta errada. E nós também podemos dar a resposta errada. Mas em contraste à vida deste homem, Saul, nós temos a vida de Abraão. Abraão decidiu confiar no Senhor. Deus fez grandes pedidos a Abraão. Eu desafio você a olhar ali a Bíblia, a pesquisar e encontrar pelo menos um versículo onde Abraão procura riqueza, onde Abraão procura dinheiro. Não tem, você não vai encontrar. Mas no livro de Gênesis capítulo 13, verso 2, você vai encontrar que Abraão era riquíssimo. Ele tinha muitos bois, ele tinha ouro, ele tinha prata. Mas o que Abraão fez? Abraão, ele confiava no Senhor. Ele entendia sobre o propósito de Deus. Ele abriu mão de muitas coisas por causa do propósito de Deus. E sabe, Deus não mudou, como disse o autor do livro de Hebreus, capítulo 13, verso 8. Deus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ainda hoje, o Senhor está aguardando uma resposta certa da minha e da sua parte. Todos nós seremos testados. Qual vai ser a sua escolha diante do recurso financeiro? O reino de Deus, o recurso que vem nas suas mãos, tem financiado o projeto de Deus? Ou ele é seu? Ou você está criando algo para você? A Bíblia diz também, a Bíblia conta,
que algo miraculoso aconteceu. O povo estava vivendo debaixo de um cativeiro no Egito. Os irmãos entendem que o Velho Testamento tem muitas figuras de linguagem. Faraó tipifica, é um símbolo de Satanás no Velho Testamento. O Egito representa o mundo. O povo de Deus estava debaixo do cativeiro de Faraó. Deus então chama o enviado, que é Moisés, que representa Cristo, o libertador. E Deus dá uma promessa para Moisés, dizendo: olha, algo miraculoso vai acontecer. Faraó que subjugou, Faraó que escravizou, Faraó que oprimiu o meu povo durante 400 anos, na saída, algo miraculoso vai acontecer. Fala para que as mulheres de Israel, os hebreus ou as hebreias, peçam recurso para as egípcias, e aqueles que oprimiram vão agora fazer um acerto de contas. E aí então, antes deles saírem, depois da última praga, elas então vão na casa de suas vizinhas egípcias, e de uma maneira miraculosa, a nação de Israel, que era escravizada, sai lá do Egito com muito recurso financeiro. Elas receberam ouro, prata, elas receberam abundância, saíram com muita prosperidade. E por que o milagre aconteceu? E por que Deus fez com que esse milagre financeiro acontecesse? Porque o Senhor estava pensando no tabernáculo que seria construído no período em que eles estivessem em direção a Canaã. Deus estava pensando nisso. Deus liberou o recurso financeiro para que o reino dele fosse estabelecido. Deus queria se manifestar na terra com o tabernáculo. Deus queria se casar com o homem e manifestar o poder dele na terra. E ele então iria usar o recurso que ele tinha dado para a nação de Israel, para que eles pudessem financiar o projeto de Deus. E a Bíblia então diz que eles estavam em direção a Canaã, no deserto. E Deus então chama Moisés. Moisés sobe na montanha e Deus vai falar com Moisés. Moisés demora muito no templo. E o que o povo faz? Eles decidem fazer um bezerro de ouro para si. E aquele bezerro de ouro era uma traição contra Deus. Quando eles fazem um bezerro de ouro, o Senhor tem que falar com Moisés: olha, o povo se perverteu. O povo fez para si um bezerro de ouro. E o que aconteceu? Moisés desce. E quando Moisés desce, ele pede para que aquele bezerro fosse moído, colocado na água, e aquele povo, eles tinham que beber. E existia um ensino no Velho Testamento de teste espiritual. Quando uma mulher traía o homem, ela de uma maneira secreta, o homem estava desconfiado, ele então pegava ali uma mistura de água com um pó e colocava para que a mulher tomasse água. Se a mulher tomasse água e ela passasse mal, começasse a mancar, era sinal de que ela estivesse traindo. Se ela não passasse mal e andasse bem, era sinal de que ela não tinha traído o seu marido. E foi justamente isso que aconteceu, porque o povo tinha traído o Senhor com bezerro de ouro. E quando você trai o Senhor com bezerro de ouro, a obra de Deus vai mancar, não vai avançar, não iremos romper, não teremos força, não haverá frutificação. Por quê? Porque o povo foi completamente infiel com o Senhor. Não usaram o recurso que Deus havia dado para um fim coletivo, para abençoar o reino de Deus. O povo se corrompeu, o seu coração foi seduzido por Mamon. E sabe, a tática de Deus e também do diabo não mudou. O nosso coração precisa estar voltado para o propósito de Deus. Eu acho interessante Jesus, no livro de Mateus capítulo 6,
Verso 33, Jesus disse: olha, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Qual que é a coisa mais importante para mim e para você? Precisa ser o propósito de Deus. A bênção do Senhor está no propósito de Deus. Tudo que te vier à mão, glorifique o Senhor com aquilo que vem às suas mãos. Esse mês, irmãos, em nome de Jesus, o Senhor vai te dar revelação. E nós vamos alugar a casa para termos o culto dos Radicais Kids. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, das mulheres que não têm curso superior. Levanta a sua mão. As mulheres que não têm curso superior, levanta as mãos. Pode baixar. Eu senti no meu coração, ainda não acabou para você. Não acabou para você. E eu senti no meu coração que é tempo de você procurar o curso de pedagogia. E antes de você concluir o curso de pedagogia, o Senhor vai nos dar uma escola. Eu falo isso da parte do Senhor, irmãos. Então você que não tinha expectativa para fazer um curso superior, procura. Não precisa ser presencial, pode ser à distância, né, pastor Adriano? Faz à distância. O Senhor vai fazer coisas poderosas. Deus tem pressa. Deus tem pressa. E o Senhor vai nos dar uma escola nessa cidade. E você vai ser um instrumento para mudar a mentalidade dos próximos profetas que irão se levantar. Ah não, pastor, mas eu queria algo que desse muito dinheiro. Não permita que mamon roube o seu coração. Seja completamente guiado ou guiada pelo Espírito Santo. Sabe, hoje o Senhor está movendo no meu e no seu coração. Que você não venha construir para você mesmo ou para mim, sabe, um bezerro de ouro. Que você esteja disponível para o avanço do reino de Deus nessa cidade. Há muitas coisas que precisam ser realizadas através das nossas vidas. E sabe, nós precisamos dar o nosso melhor no reino de Deus. Amém ou não? Nós também podemos aprender com Davi, que foi um homem aprovado pelo Senhor. A Bíblia diz que Davi, ele fez toda a vontade de Deus. E quando nós olhamos para a vida de Davi, você vai perceber que Davi, ele foi o cara que matou um leão sem arma nenhuma, segurou na barba do leão e venceu o leão. Depois ele venceu um urso, e depois de o império de Israel quase perder uma luta, ele entra em ação e vence o gigante, arranca a sua cabeça, e ele então se torna um general no exército de Saul, do rei Saul, e ele então começa a prevalecer. A Bíblia diz que Davi, ele foi perseguido pelo seu líder, mas de maneira alguma ele se levanta contra o seu líder, ele não desonra o seu líder, pelo contrário, ele tem um coração honroso. A Bíblia também diz que Davi, ele errou. Davi deitou-se com uma mulher chamada Batseba, ele pecou. A Bíblia diz que Davi também falhou na sua casa com seus filhos, mas a Bíblia diz que Davi fez toda a vontade de Deus. E qual que era a vontade de Deus? Deus queria tabernacular com o homem, Deus queria manifestar o seu reino na terra. E a Bíblia diz que certa vez Davi, ele está no seu palácio, Deus havia dado a ele descanso. Por que Deus deu descanso a Davi? Porque quando Davi foi levantado como rei, ele trouxe para Judá a Arca da Aliança, porque durante 7 anos ele reina em Judá.
Depois de 7 anos, ele vai para Jerusalém e traz a presença do Senhor. E ali tem o tabernáculo de Davi, onde havia adoração 24 horas por dia, por dia. E eles adoravam a Deus ininterruptamente. Isso mesmo. Eles adoravam ao Senhor constantemente. E o que aconteceu? Havia vitória em todas as guerras de Davi. O reino de Israel prevaleceu. E a Bíblia então diz que Davi estava no seu palácio. Ele então, no seu palácio, ele olha para o tabernáculo e ele percebe que a casa dele era melhor do que o lugar onde a Arca da Aliança estava. E ele então, inspirado pelo Senhor, ele diz: olha, eu farei uma casa para o Senhor. Eu estou nessa casa de cedro, nessa casa bonita, mas a casa do Senhor está naquele local. Eu farei uma casa para o Senhor. E a Bíblia então diz que ele chama o profeta, compartilha o seu coração, o profeta assina embaixo, mas depois o Senhor vai falar com o profeta. E o Senhor diz: olha, porventura eu já pedi para que algum homem fizesse casa para mim? O homem tem capacidade de fazer casa para mim? Mas é o seguinte, o palpite de Davi foi bom, mas eu vou fazer, a casa não vai ser ele que vai fazer para mim, mas eu vou fazer essa casa para Davi. E a Bíblia então diz que Davi, ele juntou toda a sua riqueza, o seu bem, a sua riqueza particular, e também de todo o seu reino, para preparar uma casa para Deus. Davi não fez a casa, mas ele deixou tudo pronto para o seu filho fazer a casa. E o que eu acho interessante é que Davi, depois de deixar tudo pronto, ele diz: olha, e da minha riqueza particular, eu estou tirando para a casa de Deus. Eu quero que você entenda. Davi, ele preparou aquilo que seria a casa temporária de Deus, porque a verdadeira casa de Deus não é feita por pedras naturais, mas a casa de Deus é feita por pedras humanas. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, Pedro diz que nós seríamos as pedras que iriam construir a casa de Deus. E como que nós construímos a casa de Deus hoje? Nós construímos a casa de Deus ganhando vidas, discipulando, porque essas são pedras que são enviadas para o reino do Senhor. Jesus foi preparar morada, e os materiais dessa morada, dessa casa, são as vidas que são alcançadas. Mas também, na casa de Deus, tem materiais que tocam a eternidade. O nosso recurso particular. O seu recurso pode tocar no mover de Deus. Dinheiro é coisa séria. E o mover de Deus só vai avançar se nós tirarmos o nosso tesouro particular para contribuirmos com a obra que tem um valor e tem um impacto eterno. A obra que nós estamos envolvidos tem um impacto eterno. Nós entendemos que o recurso financeiro não compra nada no reino dos céus. Dinheiro não compra nada no reino dos céus. Mas a sua fé e o seu coração, sabe, em relação ao reino de Deus, tem o poder, o seu dinheiro pode ser transformado em algo que toca a eternidade. A Bíblia diz que tem ofertas que ainda hoje fala. Por quê? Porque foram usadas naquilo que tem um poder eterno. E por isso nós precisamos construir, acumular o verdadeiro tesouro no Senhor, no reino de Deus. Então, meu irmão, que o Senhor seja a prioridade
da sua vida. Que não haja, sabe, que você não negocie em relação ao chamado de Deus. Eu acho bem interessante, tem um outro capítulo que é cuidado com o Judas. No livro de João, capítulo 12, conta a história em que Jesus vai na casa de um homem chamado Simeão. A Bíblia diz que Simeão, ele era um leproso. Simeão, ele tem a ver, ele fala um pouco acerca das nossas vidas. Lepra na Bíblia representa pecado. Diga assim comigo: lepra na Bíblia representa pecado. Isso representa, Simeão é uma parte das nossas vidas. Antes de você conhecer o Senhor Jesus, você era alguém que vivia no pecado, mas quando Cristo vai na sua casa, Ele te limpa do seu pecado. Amém ou não? A Bíblia também diz que na casa de Simeão tinha uma outra pessoa, um outro personagem, Lázaro. Quem era Lázaro? Lázaro era aquele que tinha morrido. Durante 4 dias ele ficou morto. E no 4º dia, Jesus, ele se manifesta. Eu gosto muito do livro de João, capítulo 11. Se eu não me engano, verso 32, por ali. A Bíblia diz que quando mandaram chamar Jesus, Marta e Maria, elas vão conversar com Jesus. E elas dizem: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, aquele que o Senhor ama não teria morrido. E Jesus diz: se creres, verás a glória de Deus. Ontem eu estava lendo um devocional com a Adele. E quando nós estávamos lendo, ela pegou o momento da leitura e ela leu uma parte e o Espírito incendiou meu coração. A última palavra é do Rei. Ainda que Lázaro tenha morrido, ainda que Marta ache que é o fim de tudo, Maria começa a chorar: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. A última palavra é do Rei. Lázaro, vem para a vida. Não é o fim. A última palavra é do Rei. O seu casamento ainda não acabou. A sua vida financeira ainda não acabou. Essa enfermidade não é o fim. As suas crises não é o fim. A última palavra é do Rei. Eu também não te condeno. A última palavra é do Rei. E a palavra do Rei é: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou a ressurreição. Por quê? Eu sou o autor da vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A última palavra é a palavra do Rei. E o Rei vai te favorecer nesses dias. O Rei tem portas abertas para você. O Rei tem um tempo de mudança na sua vida. O Rei tem vida abundante para você. Então nós temos aqui na casa Simeão, que aponta para o leproso. Tem Lázaro, que aponta para aquele que estava morto, mas reviveu. Temos na obra do Senhor, nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Mas não para por aí. Tem um outro aspecto da nossa vida, que é Marta. Marta é aquela pessoa que está envolvida na obra de Deus, no trabalho, no louvor, na célula. Ele está envolvido nos cursos. Ele quer ser útil na obra de Deus. Mas o interessante é que aparece aí uma outra figura: Judas. Quem é Judas? Judas é aquele que entra em cena e ele rouba a cena.
Ele diz que o que Maria estava fazendo, adorando o Senhor com aquele perfume de nardo puro, que era muito recurso, ele diz: olha, isso é um desperdício. Judas parece que é alguém prudente, mas a Bíblia deixa claro que Judas tinha sido vencido por Mamon, e ele conseguiu seduzir o coração dos demais. Não, dizimista para quê? Ofertar para quê? E parece que Judas às vezes vem na sua mente, na minha mente, e diz o seguinte: o meu dízimo e a minha oferta vai ser como uma gota, não vai fazer muita diferença. E se você não tiver revelação de Mamon, seu coração vai ser seduzido. Jesus então diz: olha, os pobres sempre, eles têm convosco, porque a oratória de Judas é uma oratória convincente, persuasiva. Olha, esse recurso poderia ser usado com os pobres, poderíamos ajudar muitos pobres. Mas na verdade, a Bíblia diz que ele falou aquilo porque era uma maneira piedosa. Mas ele era ladrão, diz a Bíblia. Ele tomava dinheiro que estava no saco, ele era o tesoureiro do Senhor. Ele tinha sido alguém seduzido por Mamon e não conseguiu cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque ele foi reprovado diante do grande teste. E aí vem uma pergunta, irmãos. Talvez você esteja nos visitando e fala: poxa vida, essa igreja está falando sobre dinheiro, eu quero saber de Deus. Mas sabe, isso tem tudo a ver com a nossa vida. Você vai tomar uma decisão hoje de ser aprovado pelo Senhor na sua vida financeira ou não. O propósito divino vai ser financiado por aqueles que tiveram revelação de que nós não podemos servir a dois senhores. Não tem como você misturar. Ou você vai agradar um e vai desagradar o outro, ou você vai agradar um e vai desagradar o outro. Mas os dois não tem como. Mas Maria foi aprovada pelo Senhor. O seu perfume trouxe um aroma agradável para a casa do Senhor. O seu perfume honrou o Senhor. Sabe, Maria, ela se destacou com a sua atitude. Ela, com a sua oferta, o bom perfume foi liberado. E o que é interessante acerca de Maria é que o seu nome vai ser lembrado para sempre, por causa da sua oferta de amor. Dinheiro fala. Quando nós falamos sobre recurso financeiro, na verdade, nós estamos falando sobre coração. E a maior mentira do diabo é a mentira a mentira sobre o propósito de Deus. E assim eu faço parte. Só os vencedores do propósito eterno de Deus. Sabe quem vai ter acesso a todo o tesouro do Senhor? Aqueles que decidiram amar a casa do Senhor. Quando nós então decidimos financiar o projeto de Deus, usar o nosso recurso em função do projeto de Deus, isso não quer dizer, irmãos, que você vai tirar todo o seu sustento para a obra de Deus. Não é isso que Deus está falando, não. Mas está falando de um coração que não é convencido por Mamon, mas um coração que honra o Senhor com aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos.
Há um reconhecimento no seu coração de que o recurso que vem na sua vida tem sido liberado pelos céus? Quando o Senhor enviou os seus discípulos para fazer missões, Ele deu uma orientação: vocês não vão levar nada, não vão levar recurso financeiro. Quando eles voltam, todos felizes, porque os demônios se submetiam a eles, milagres tinham acontecido, Fernando. E o Senhor pergunta para eles: lhes faltou alguma coisa? E eles dizem: não nos faltou nada, Senhor. Foram sem recurso e não faltou nada, porque o Senhor estava dizendo: olha, o sustento de vocês vem do céu. Depois do grande milagre no Egito, o povo sai com muito recurso financeiro, mesmo com muita provisão, com muito ouro. Eles não comeram do ouro, porque no Egito não tinha como comprar e nem como vender, não tinha como plantar. Mesmo com recurso financeiro, Deus estava dizendo: olha, vocês vão comer o maná dos céus, vocês vão beber a água da rocha, porque o sustento de vocês vem do Senhor. Por isso, não coloque a sua confiança naquilo que está nas suas mãos, no recurso que Deus te deu. Entenda que todo recurso vem do Senhor. Não sei se você leu no livro. No livro ele diz que tem um peixe, que é um dos peixes mais gostosos que existe, que é o paiacu. Baiacu. Nunca tinha ouvido no livro. E esse peixe tem uma toxina, tem uma espécie de um veneno, que se não forem pessoas peritas em preparar esse peixe, elas podem morrer. Mas se o profissional consegue usar bem, pegar aquele peixe lá e tratar ele bem, a pessoa que come desse peixe vai comer do peixe com um sabor mais delicioso e vai ficar com muita saudade daquele peixe. Mas se não tiver alguém que trate bem esse peixe, ela pode morrer. E é justamente o que está acontecendo com o recurso financeiro. Se você não coloca o recurso financeiro como sinal de reconhecimento do Senhor absoluto na sua vida, você vai ser intoxicado pelo vírus de Mamon e não vai desfrutar da plenitude do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreveu no livro de Romanos, capítulo 11, verso 33, e ele conclui dizendo o seguinte, no verso 36 ele diz assim: ó, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O grande teste na minha vida e na sua vida vai ser o teste da humildade. E humildade não é desenvolvida quando você fala: eu sou humilde. Humildade não é desenvolvida no falar, mas é no coração. A humildade verdadeira é quando nós chegamos no nosso limite. Agora é hora de você gravar aí, ó. A verdadeira humildade é quando nós chegamos no nosso limite, os nossos olhos se abrem e nós reconhecemos que nós nada somos e Ele tudo é. Tudo vem dele, como disse o apóstolo João. João disse que o homem nada tem se do céu não lhe for dado. Importa que ele cresça e eu diminua. Então, quanto mais orgulhoso você é, mais grande, sabe, mais habilidoso, mais soberbo, você vai se achar, você vai pensar que você é alguma coisa.
mas a verdadeira humildade está quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos o nosso limite e reconhecemos que Ele é uma fonte absoluta. Então o seu recurso não veio de você. Há tempos atrás, irmãos, eu dizia, olha, eu gosto muito de livro, eu leio X livros por mês, e o Espírito Santo começou a falar para mim, não glorifique livros, converse com qualquer pessoa, as pessoas não gostam de ler assim como você também não gostava. Quem colocou um desejo no seu coração pela leitura? Então, se tem alguém que vai ser glorificado, que seja o Espírito Santo. Então, a verdadeira humildade está em reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é absoluto. E a palavra de hoje, talvez o capítulo de hoje, seria falando, na verdade, esses capítulos que foram compartilhados com você hoje, é justamente para que você reconheça que o Senhor é soberano sobre a sua vida e sobre a minha vida. Que Mamon seja dissipado nesses dias. Eu quero desafiar você. Nós estamos diante de muitos desafios como igreja. E nesses desafios, Deus vai falar com você acerca de sementes espirituais, de ofertas específicas, para que a sua vida seja completamente liberada com o Espírito inabalável da fé. Amém ou não? Amém.